Bom, então nós estamos falando ultimamente sobre como nós podemos nos aproximar de Deus, né? E aí nós estamos pegando os eventos na Bíblia de pessoas que se encontraram com Deus. E hoje nós vamos ver quando Elias se encontrou com a voz do Senhor, de Jesus. Tá? Semana passada a gente falou um pouquinho da Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava na Arca da Aliança, o qual nos ensinou que Deus não se apega a métodos ou a programações, mas sim ao total comprometimento das nossas vidas e da destruição de nossos ídolos no coração. Que nós não façamos da arca ou de qualquer outra coisa o nosso amuleto, mas que possamos buscar a real presença de Deus através de Jesus. Foi isso que a gente pegou semana passada, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouco do encontro de Elias com Deus. Tá? A Bíblia, ela nos ensina não com um monte de teoria. A Bíblia, ela nos ensina com um monte de biografias. E hoje nós vamos ver, porque biografia é bem mais legal de aprender, não é só teoria. E Deus, ele nos deu várias biografias no Antigo Testamento. Tá? E aí hoje nós vamos ver a biografia de Elias. E através da vida de Elias, nós podemos aprender como nós podemos nos achegar mais perto de Deus, tá? Então vamos ver a história de Elias. Tudo começou quando o povo de Israel começou a se desviar de Deus novamente. E aí o rei era um rei chamado Acabe. E o rei Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela não era israelita, ela era de Tiro, tá? E ela adorava Baal. Então, quando ela se casou com Acabe, rei de Israel, né? Ela trouxe para Israel a religião dela, que é a adoração a Baal, tá? E aí, quando ela trouxe essa religião para dentro de Israel, ela começou a perseguir os profetas do Senhor e querendo matar todos eles, e trouxe os profetas de Baal para dentro do reinado de Israel. E aí Deus, com a sua misericórdia, ele foi e deu uma grande fome, seca naquela época, e não choveu, mas durante 3 anos não choveu, porque Deus estava querendo acordar Israel, e mandou também Elias, o profeta Elias, para acordar Israel. Então, em Israel tinha um centro de seminário de Baal, de adoração a Baal, tinha a universidade, tinha vários profetas de Baal. Então virou a religião oficial do povo de Israel, o povo, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão. De repente naquela nação se tornou a adoração a Baal. E aí Deus falou para Elias, vai começar a chover. Acabe estava desesperado, porque estava começando a ficar sem comida, a nação estava passando fome, deu uma grande crise. E aí Acabe estava começando a procurar lugares onde tinha água, onde tinha poço. E aí Deus chegou para Elias e falou assim: vai lá para Acabe e propõe a ele um desafio, e eu vou trazer chuva de volta para Israel. E aí Elias, obedecendo, foi até Obadias. Obadias era um servo dentro do reinado de Israel, que ele escondeu 100 profetas do Senhor para não morrer. E ele sustentou esses profetas numas cavernas para eles não morrer, porque Jezabel estava matando todo mundo. E aí Elias foi para Obadias e falou: chama o Acabe e fala que Elias está aqui, eu quero falar com eles. Alô? Outro microfone. Acabou a bateria. Alô? Tabim, cadê o Tabim? Alô, alô? Alô, alô, alô? Pega esse microfone então, o seu. Alô? Bom, vou continuar. Então, Obadias falou para Acabe, né? Falou assim: Elias está aqui. Aí Acabe ficou assustado, porque Elias já era famoso naquele momento. E aí quando ele foi
Elias encontrou com a Acabe, Elias falou assim: traga, vamos para todo mundo para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, traga todos os 450 profetas. Obrigado. Os 450 profetas de Baal, e eu vou oferecer para você um desafio, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E aí foi feita essa programação, e Acabe levou todo mundo, chamou o povo de Israel, chamou todo mundo, estava CNN, estava Globo News, estava todo mundo lá no Monte Carmelo para ver esse desafio. E aí foram 450 profetas de Baal contra Elias sozinho. E aí Elias, para ser justo, falou assim: façam vocês primeiro, né? Vamos pedir para que Deus venha descer fogo, né, dos céus. E aí eles montaram o seu sacrifício e começaram a pedir: Deus, por favor, né, o Deus Baal, por favor, né, lance, traga, mostre o seu poder, queima essa oferenda. E começaram a pedir o dia inteiro naquele local. Só que aí começou a demorar e nada estava acontecendo. E aí, olha só, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Capítulo 18 é um capítulo antes do que a gente acabou de ler. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Então Elias, muito parecido com a gente, começou a zoar, né? Começou a zoar o pessoal e falou: cuidado. Na verdade, se você traduzir ao pé da letra, o que Elias falou? Ele falou meio que assim: fala mais alto aí, será que ele está fazendo cocô? Foi mais ou menos isso. Você acha que ele está fazendo cocô, por isso que fala mais alto, ou ele pode estar dormindo. E aí ele continuou no versículo 34. Estou pulando mas depois vocês leem em casa. Ninguém vai ler, mas ok. E disse, né? Aí eles se bateram e não aconteceu nada. Então Elias falou: agora era a vez de Elias. E aí Elias montou lá, tá? Ele montou o altar com 12 pedras, representando uma tribo, cada tribo de Israel, e colocou lá em cima, e matou lá o sacrifício, e deixou lá em cima, e ele falou o seguinte, versículo 34: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram pela segunda vez, e disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. Então Elias, quando ele foi fazer o dele, ele mandou jogar água, e mandou jogar água de novo, e mandou jogar água de novo, e ainda ele falou assim: faça uma piscininha em volta aqui do altar, e enche. E aí era tanta água que jogaram em cima daquele altar, que encheu as piscinas do lado, ficou encharcado. Por que Elias fez isso? Porque ele queria mostrar que não pegou fogo sozinho. Foi Deus que se pegar fogo, é Deus que estava, não é algo natural. O sol ficou o dia inteiro queimando no sol e de repente saiu uma fagulha e ele queimou. Não, joga água para eles verem. E aí, 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38, está escrito assim: ele orou e ele falou assim: responde-me, Senhor. Senhor em letra maiúscula, Yahweh, tá? Senhor Jesus, Yahweh Jesus, sempre é assim que a Bíblia fala. Responde-me, Yahweh. Responde-me, para que este povo conheça que tu és o Yahweh Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, na piscininha que eu falei. Lambeu toda a água. Então, uma oração, 30 segundos. O pessoal lá, os 400, estavam o dia inteiro pedindo e nada aconteceu. Uma só oração, Elias pediu e de repente desceu fogo. E o fogo não só consumiu o animal, mas consumiu a lenha, e consumiu as pedras, tamanho era a força, estava consumindo tudo. Pegou todo o altar, as 12 pedras foram consumidas e ainda secou toda a água que estava em volta. E aí Elias levantou. E aí ele falou: matem
esses profetas falsos, porque o povo caiu por terra, todo mundo ficou impressionado pelo que tinha acontecido. E aí no versículo 45, e sucedeu que entretanto os céus, você lembra que não estava chovendo? E aí Elias, lá no Monte Carmelo mesmo, foi com o servo dele e começou a orar. E aí ele colocou a cabeça entre os joelhos, a Bíblia diz. E aí ele estava pedindo, Deus, nós estamos passando fome. Logo depois disso, vai lá. E aí o menino falou para o servo, vai lá ver se tem uma nuvem. Não tem. Vai lá ver de novo. Não tem. Na 7ª vez, ele viu que tinha uma nuvem pequenininha do tamanho da palma da mão. E aí sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel é a capital daquela época de Israel, tá? E aí a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo. Ele foi a pé, até em direção perante Acabe, até a entrada de Jezreel, a capital. Por que Elias estava lá indo correndo? Porque agora vai. Olha só o que aconteceu, está chovendo, Deus desceu fogo, mostrou, agora todo mundo vai se converter, agora sim, agora o povo de Israel vai voltar para o Senhor. Versículo 19, então acabou o capítulo 18 aqui, tá? O Senhor estava com Elias. Versículo 1, Acabe falou para Jezabel o que aconteceu. Versículo 2, por isso, Jezabel enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou seu servo. O que quer dizer? Ele deixou o servo dele. Sabe o servo que estava com ele, ele viu a nuvem, a primeira pessoa que viu a nuvem? Elias, depois de 4 versículos, do maior evento da vida dele, o maior espetáculo, o cara ganhou, é o Fluminense que ganhou a Libertadores ontem. Depois de 4 versículos do maior sucesso que ele teve, ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão e ele deixou o servo dele. Sabe o que é deixou o servo dele? Ele deixou o ministério dele. Não vou mais trabalhar para Deus, deixa quieto. E ele saiu fora. Ele foi com uma expectativa. Por que ele está indo para a capital? Porque eu tenho certeza que Acabe e Jezabel agora vão se ajoelhar, vão se arrepender. Depois do que aconteceu, está chovendo depois de 3 anos, o fogo que eles viram. Aí eles vão se ajoelhar para Deus, vão ver, isso, eu vou lá assumir o templo e vai dar tudo certo. E de repente, quando ele estava na entrada, ele recebe a notícia: Jezabel não mudou nada. O povo de Israel não mudou nada. E aí ele desiste. E aí ele sai fora. Depois, versículo 4, agora capítulo 19. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Por isso que eu falei que ele estava em depressão. Já basta, Yahweh, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. E assim, ele pede para Deus para morrer. 3 pessoas na Bíblia pediram para Deus para morrer: Moisés, Jonas e Elias. E nesses 3 casos de pessoas que tiveram sucesso enorme no ministério de Deus. Não era porque eles estavam longe de Deus que eles queriam morrer. Não é porque eles estavam em pecado. Eles eram pessoas líderes. Moisés tinha acabado de libertar, através dele Deus libertou o povo de Israel e foi para o deserto. E no deserto ele falou: Deus, me tira a minha vida. Não adianta esse povo cabeçudo. E Jonas acabou de pregar o evangelho em Nínive. A cidade inteira se converteu. E aí eu sabia, Deus, que o Senhor é o Deus misericordioso. Tira a minha vida. E agora Elias
depois de um evento desse, destruindo todos os inimigos, os adoradores de Baal, e de repente ele quer morrer depois de 4 versículos. Entraram em depressão. 1 Reis, vamos ver o que Deus faz? 3 coisas que Deus faz com Elias na crise dele, dessa depressão. Versículo 5, 6, 7 e 8, está escrito assim: Então, ele se deitou debaixo, Elias, do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor de Yahvé voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Ele estava lá em que cidade? Ele estava em outra cidade agora, tá? E aí Deus manda ele ir para o Monte Sinai. O Monte de Deus, tá? Então, essa é a história de Elias, tá? Eu terminei aqui a história e o que nós lemos agora é o que Deus fez para ele nesse caminho, tá? A primeira coisa, Deus faz 3 coisas com Elias. Primeira coisa que Deus faz, ele não faz nada. Ele não chega para Elias e fala: Ô Elias, tá viajando na maionese Hellman. Tô brincando, né? Tá viajando. Você é louco. Você não viu o meu poder, seu cabeção? Arrependa-se. Deus não faz isso. Deus não fala para ele ler a Bíblia. Deus não fala para ele estudar melhor a palavra dele. Deus não fala para ele fazer um jejum e oração. Deus deixa ele dormir. E dá pão quentinho. Vocês já comeram pão quentinho? Ninguém resiste a um pão quente. Quem assou aquele pão? Meu Deus do céu. Foi o anjo, imagina o pão. E aí falou que estava em cima de pedras quentes, então estava mantendo. Então mesmo se ele demorasse, vai estar fresquinho. E o jarro de água, sabe? O jarro de água, aquele jarro mantém aquela água fresquinha. E ele comeu. O que Deus fez? Descansa e come. É isso que Deus fez. Ele não falou mais nada. Deus falou: descansa e come. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus sabe. E Deus fala, dá a ele um problema, resolve o primeiro problema físico. E fala para ele descansar, dormir e comer. Segunda coisa que Deus faz para Elias. Deus chama Elias para fora e ele manda para o Monte Sinai. E aí quando ele vai lá no Monte Sinai, Deus fala para ele, estava numa caverna, fala para ele sair da caverna. E aí Deus mostra e dá um ensino para Elias naquele momento. E qual foi esse ensino? É o que a gente acabou de ler. E nós vamos relembrar agora. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único. Olha como ele está pessimista agora. Antes ele estava extremamente otimista, agora ele está extremamente pessimista. Só obedeça que eu é bom, não é? Só nós somos bons. E ele fala: eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. E aí o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Yahvé, pois o Yahvé vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Yahvé. Mas Yahvé não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, quando o Senhor não estava, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele.
E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Aí não fala que o Senhor não estava nele, o Senhor estava nele. Quando Elias ouviu, e por que eu sei que o Senhor estava nele? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? De novo. O que Deus está querendo ensinar aqui? Olha só o conselho que Deus dá para Elias. Deus manda um vento. Gente, o vento era tão forte. Você já viu um vento que quebra a rocha no meio? Você já viu um vento? Um terremoto, tudo bem, mas vento que esmigalha as montanhas, os montes. Era um vento fortíssimo, vindo de Yahweh, mas Yahweh não estava nesse vento. E aí depois veio um terremoto, fortíssimo também, vindo de Yahweh, mas Yahweh não estava, por mais que veio do Senhor, o Senhor não estava nesse vento, nesse terremoto. E de repente veio o fogo veio e o Senhor não estava no fogo. Aonde que o Senhor estava? No murmúrio, na palavra, numa brisa leve, e Deus estava lá. O que Deus está querendo ensinar aqui? Para Elias, gente, o que aconteceu lá no Monte Carmelo era Deus vindo com julgamento, desceu fogo, vamos lá, agora Deus vai resolver a vida de todo mundo vai mudar, vai acontecer, quando acontecer o poder de Deus vir, vai acontecer e vai dar tudo certo, Deus aparece, vem com julgamento, vem Senhor, vento, fogo e terremoto é julgamento de Deus, Deus vir com força e dominar e conquistar. Mas Deus está falando para Elias: eu não estou lá. Aonde que Deus está? Num murmúrio, numa brisa leve, na palavra dele. É isso que Deus estava ensinando para Elias. Terceiro, olha só, então Deus deu segunda coisa, Deus deu esse ensino. Terceiro, Deus manda Elias voltar ao trabalho. Olha só o que Deus falou. Depois que ele fez isso tudo, ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? E aí Elias responde da mesmíssima forma como Deus perguntou na primeira vez. Olha só. Cadê? Deixa eu achar aqui, está aqui. Eu vou ler para você, da passagem de hoje, tá? Versículo 14. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volta para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Hazael não é cristão. Não é povo de Israel. E Deus fala para Elias: ungiu o rei da Síria. O que Deus está falando aqui? Elias, eu estou agindo do meu jeito e eu estou agindo no mundo, fica tranquilo. Não vai ser do seu jeito, no terremoto, no fogo. Eu estou agindo, só me obedece, vai lá e faça. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Agora sim, o rei de Israel. Acabe já era. E unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, e aí ele responde agora pelo que Elias respondeu: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. O que Deus está falando? Elias, não, você não é só você, eu sou o único. Deus está agindo, fica tranquilo. Tem mais 7.000 ainda que não dobraram os joelhos. Por que você fica achando que Deus vai estar agindo nos grandes eventos? Fica calmo, está tudo certo. Está tudo no controle de Deus. Então, essas foram as 3 coisas que Deus faz com Elias na crise. Deus não faz nada. Deus manda Elias para fora e faz um ensino através de um cinema 5D.
E aí ele aprende e depois Deus manda ele de volta para o ministério. Vai lá e continua o seu ministério. Agora, 3 coisas que Elias aprende. Primeira coisa, Elias aprende algo sobre o mundo. Por quê? Porque Elias, ele achava que o mundo, se visse o fogo descer, o poder de Deus vir, com aquele poder, ele achava que todo mundo iria se converter. Ele achava que se as coisas acontecessem do jeito que ele acha que é certo, as pessoas iam se converter. Então imagina só você, aconteceu aquilo no Monte Carmelo, veio todo mundo, a televisão, a internet, o YouTube, veio todo mundo lá, todo mundo presenciou o grande espetáculo de Deus. E 2 dias depois ninguém mais se lembra do que aconteceu. Foi um grande show. Então ele achava, sabe, que tudo ia mudar agora. E aí isso é por causa do orgulho dele. Ele achava que só ele sabe a verdade. E quando isso acontecer, quando Deus vir e a nossa igreja tiver, eu vou botar no nosso contexto, tá? Se a nossa igreja tiver tudo certinho, o grupo de louvor começar a louvar 2 vezes por semana, né, Davi? E eles ficarem 2 horas treinando e não errar nenhuma nota. E os grupos de louvor lá, toda hora orar e ler a Bíblia. Nossa, vai vir o fogo de Deus, vai vir o avivamento e tudo vai dar certo. E todo mundo vai chorar. E aí vai dar tudo certo. Pessoas que... nós temos esse orgulho que nos deixa extremamente otimista em algum caso. Você já foi num retiro em que o retiro foi muito bom? E aí você fala, agora vai. E não foi. É mais ou menos isso. Porque você acha que se você for lá no retiro, e se você orar, e de repente vir o Espírito Santo de Deus, e você vê uma visão, você viu um anjo lá, e ele falou comigo, ele me chamou, você vai mudar, vai resolver os seus problemas. E aí você se decepciona quando você volta. Por quê? Porque você esqueceu que o problema não é a falta de Deus fazendo sinais visíveis na sua vida, mas é a falta da palavra de Deus. O que muda e aonde está o Senhor? Os sinais. Deus vem do Senhor os sinais. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode ver um anjo de Deus. Mas isso não vai mudar a sua vida. Não são experiências que mudam. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Porque é lá que o Yahweh está. É lá que você vai se aproximar de Deus. Sabe, na leitura bíblica, quando você está ouvindo agora a palavra de Deus, é lá que está o Senhor. Por isso que João, capítulo 1, o Evangelho de João fala, ele era a palavra. E a palavra se fez carne. É isso. Jesus está na sua palavra. Então, por outro lado, o tornou extremamente pessimista. Por quê? Porque depois que ele foi lá, eu vou lá para a capital, eu vou lá, Jezabel vai se arrepender, e aí agora sim, agora vai. E aí quando ele chegou e recebeu aquela notícia que Jezabel falou, vou te matar amanhã. De repente, de extremo otimismo, ele foi para o extremo pessimismo. O que ele fez? Sai fora, servo, não quero mais, não vou mais na igreja, não vou mais fazer nada. Não dá certo. Quero morrer, Senhor. Oh, céu, sou único. Só eu sou bom. Só eu sirvo ao Senhor. O resto é tudo errado. Está vendo que o orgulho nos conduz a um extremo otimismo e ao mesmo tempo nos conduz ao extremo pessimismo. O cara se acha, o orgulho. Então, ele aprendeu que o mundo, para vocês entenderem melhor, tá? Resumindo, gente, quando vocês tiverem um grande sucesso, uma grande vitória na vida, e você pensar, agora vai, saiba que você não é que agora vai, você deu um passo da vitória, ok?
Não crie grandes expectativas, tá? Porque você continua sendo pecador, o mundo continua sendo pecador. Então não crie, sabe? Saiba que foi um passo que Deus deu, graças a Deus. E quando as coisas der errado na sua vida, algo deu errado na sua vida, não pense, agora ferrou de vez. Não pense que acabou, porque não acabou a sua história, ainda não acabou. Deus continua agindo, Deus continua sendo bom. Uma coisa que esse orgulho que eu estou querendo dizer para vocês e explicar faz em nós é o seguinte, por exemplo, eu vou colocar Lula e Bolsonaro, por exemplo. Quem gosta do Bolsonaro, ele acha que todo o problema do Brasil é os que pensam igual o PT. E aí o inimigo deles são petistas. E por outro lado, os petistas acham que todo o problema do Brasil foi os bolsonaristas. E aí, se o PT for entrar e tiver, aí o Brasil resolveu. Os dois já governaram o Brasil e os dois não resolveram o problema. Mas a gente tem certeza que se acabar, o Brasil vai resolver. Todo dia tem planos políticos para resolver o problema da segurança, da saúde, da educação. E todos os dias tem noticiário de problemas na saúde, na educação e na segurança. Por quê? Porque você tem uma visão muito rasa do pecado do ser humano. Não é o seu jeito que você pensa. Não, se a igreja fazer assim, vai dar certo. Vai nada. Tenha uma visão mais profunda do pecado. Tenha uma visão mais profunda, senão você vai ser de extremo. Agora vai. Nosso ministério em português assumiu a igreja. Agora o pedesta vai voar. Bobão. Você tem uma visão muito pequena do problema do nosso pecado. Nós somos pecadores. Os ministérios do coreano não saem fora da nossa frente. Eles pensam tudo diferente. Não dá. Bobão. Você acha que o problema é o ministério em coreano? O problema é o nosso pecado. Nós somos pecadores. Vai lá nos países de qualquer lugar deste mundo, que tem o jeitinho que você pensa como deve ser a governança do país. Você vai ver se lá não tem problema. Se tem. Não, problema só tem na Coreia do Norte. Nos Estados Unidos não tem problema nenhum. Para com isso. No Canadá não tem problema nenhum. Nossa, eu fui na Cracolândia do Canadá, meu Deus. Jovens. Não sei porquê, eu acho que lá tinha mais jovens que aqui. Aqui o pessoal da Cracolândia era um pouquinho mais... mas o problema do ser humano não é tão assim. Para de achar que você é dono da verdade. Se meu marido fazer assim, se ele lava a louça, se ele vai... o problema da minha família vai resolver. Porque aí, quem não pensa igual você, vira seu inimigo. E o principal causador do caos da sua vida. Você tem uma visão muito pequena do pecado. A sua teologia do pecado está pequena. Nós somos pecadores. Então, Elias aprende isso, tá? Elias achava que o mundo se converteria caso testemunhasse o poder de Deus e se frustrou, pois nada mudou depois de tudo que Deus fez. De otimista foi para pessimista rapidamente. O orgulho nos faz pensar que a causa de todos os nossos problemas são os nossos inimigos e não o pecado. O problema da minha vida é minha esposa, é minha sogra, é o meu irmão. Quem mais? É o meu colega, é o Fábio. A gente sabe, mas não é. O problema é o pecado. É o pecado. E isso tudo vem por causa do nosso orgulho. Você acha que é o dono da verdade. Assim nos decepcionamos e nos empolgamos muito facilmente. Todas as nossas vitórias são parciais. Não se iluda. E ao mesmo tempo, todas as nossas derrotas são parciais também. Não é o final. Olha Elias.
indo para a capital e logo depois afirmando que só sobrou ele. Foi para a capital, todo empolgado, foi embora pedindo para Deus: quero morrer. Depois de 4 versículos do maior evento bíblico que eu já li na Bíblia. Queria morrer. Segunda coisa que Elias aprende sobre nós mesmos, sobre ele mesmo. Às vezes, a gente não precisa de leitura bíblica e oração, mas você está precisando de um descanso e de uma boa comida. Cadê a Didi? Ela gosta de comer. Às vezes você só precisa disso, de um descanso primeiro, uma boa comida, e aí depois ouve a voz de Deus e volta para o ministério, meu filho, que Deus está no controle de tudo e Deus vai te usar ainda. Nós somos humanos, então temos a parte física. Às vezes você só precisa dormir, né? Se sua esposa está triste, compra uma comida, leva ela num restaurante legal. Se seu marido está triste, faz uma comida legal para ele comer. Às vezes ele só precisa disso. Então, existem casos em nossas vidas quando nós estamos em crise, assim como Elias estava em crise, e ele era uma pessoa de maturidade espiritual extrema. Elias é Elias, cara. Jesus falava para João Batista, e nós vamos ver agora na terceira coisa, que ele tinha o espírito de Elias. Elias era aquele que apareceu com Jesus, Elias e Moisés, os profetas e a lei, estavam lá junto, e aí Pedro falou: vamos fazer uma barraca aqui e ficar aqui para sempre. Esse é o Elias. Esse cara que falou, esse cara que depois de algum tempo se decepcionou. Então, nós somos humanos. E às vezes a gente só precisa disso. Terceira coisa. Porque quando a gente entra em crise, o que os cristãos fariseus pensam? Isso aí é falta de oração. Tá longe de Deus, né? E às vezes não tem nada a ver, cara. Às vezes pode ter a ver. Mas neste caso aqui de ele não tem nada a ver. Ele já sabe da Bíblia. Ele já sabe das coisas certas e erradas. Deus deixou ele dormir. O nosso Deus. Que Deus nós temos, né? Então, somos humanos. E a terceira coisa que Elias aprendeu. Deus mostra como iremos encontrá-lo. Não é através de milagres e coisas sobrenaturais, mas precisamos da palavra de Deus. Olha só, Jesus falando, né, sobre o rico e o mendigo. Ele falou assim: então o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, em Lucas 16, 30 a 31, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Porque Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E o rico falou assim: por favor, Abraão, deixa eu voltar para avisar, ou manda alguém para avisar minhas famílias, para que eles possam crer no Senhor, porque aí eles vão acreditar. E aí Abraão fala: não, meu filho, pode descer do céu milhares de anjos, fazer um monte de coisa, um espetáculo. Se eles não acreditaram em Moisés e nem nos profetas, pode alguém ressuscitar dos mortos, que eles não vão mudar, não vão acreditar. O que nós aprendemos aqui? Que o que faz a gente encontrar Jesus de verdade não é o testemunho de um grande evento, mas é a palavra de Deus. E aí Jesus, João Batista, ele preparou o caminho de Deus.
ele foi profetizado lá no Velho Testamento que um cara que come gafanhoto e mel no deserto vai vir preparar o caminho do Senhor. E aí ele veio e ele falou: é ele que eu não tenho nem dignidade de amarrar o cadarço dos pés de Jesus. E aí ele foi lá, batizou Jesus. Só que aí sabe o que aconteceu? Talvez porque Jesus fala que João Batista tinha o espírito de Elias, ele devia estar extremamente empolgado. Nossa, eu batizei Jesus. E aí eu ouvi uma voz do céu falando: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Nossa, agora vai. E aí João ficou preso. E está prestes a morrer. E Jesus está lá, fazendo o ministério dele. E aí João fica na dúvida. Puxa vida. Fala para os discípulos dele: vai lá para Jesus, pergunta se ele é o Messias mesmo. Ele acabou de falar: esse é o Messias. E aí no final da vida de João, ele está decepcionado, está lá na prisão. O que está acontecendo? Pergunta se ele é mesmo o Messias. E aí foram perguntar para Jesus. E aí Jesus fala: não houve ninguém maior do que João Batista, esse cara é o cara. E aí Jesus fala para ele o que está acontecendo. Os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Veja, fala para ele que isso tudo está acontecendo. E aí responde para ele se eu realmente sou o Messias. Jesus, ele começa a citar o Isaías capítulo 35, que fala como que vai ser a vinda do Messias. E olha só o que está escrito em Isaías capítulo 35, versículo 4 e 6. Digam aos corações temerosos. E o coração de João estava temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como servo e os mudos cantarão de alegrias. Fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. E aí João Batista olha e pensa: puxa vida, João está curando, Jesus está curando cegos, os surdos estão ouvindo, os mudos falam, os coxos andam. Cadê a vingança? Cadê que Deus vai vir vingar-se dos seus inimigos e vai nos salvar? Cadê o julgamento? Por que Jesus está falando que ele é o Messias, mas não tem julgamento nenhum? Eu estou preso aqui, prestes a morrer, e Jesus está indo para a cruz daqui a pouco. Cadê o julgamento? Cadê a vingança de Deus? Cadê o reino de Deus vindo com poder? Cadê? E Jesus responde para João: se eu viesse com o julgamento, não só Herodes que vai decapitar João Batista iria morrer, mas você também iria morrer, João. Por isso eu vim, para que eu receba o julgamento. O vento estralhaçador, o terremoto, o fogo, o julgamento vai vir sobre Jesus, para que nós possamos ser salvos. João Batista, não vai ser assim que Deus vai vir. Deus veio para nos salvar primeiro, o julgamento vai vir depois. O julgamento veio sobre ele na cruz. O nosso julgamento, que cremos em Jesus, veio sobre Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar. O julgamento não veio antes, pois se viesse antes, não ia sobrar nenhum aqui na nossa igreja. A gente ia tudo morrer e ir para o inferno. Mas porque Jesus veio, o Messias, e ele era o Messias, ele tomou o julgamento sobre ele. E agora nós podemos ser salvos. Amém? Deus, ele está na palavra dele. O julgamento já veio sobre ele. Não precisamos de coisas grandes. Nossa, se eu sonhar com Jesus hoje, amanhã eu vou ler a Bíblia. Para com isso. Ele está lá na palavra.
Busca Ele. Você vai se encontrar e se aproximar dEle. E você vai ver que Ele está num murmúrio suave. Ele vem e tem que ser assim. Porque se Ele viesse de outra forma, nós estaríamos perdidos. Todos nós perdidos. E porque Deus Ele está no seu murmúrio, na brisa suave. Amém? Vamos cantar um louvor? Vamos cantar Ó Senhor, de Ti preciso.